continuar nossa série de mensagens. Estamos no mês de outubro, um mês importante para nós protestantes, porque no dia 31 é o dia que nós comemoramos o dia da Reforma. Na semana passada nós falamos sobre a temática a Igreja reformada, sempre reformando. E hoje nós vamos trazer como proeminência na mensagem um dos principais temas dos 5 solas aclarado por Martinho Lutero. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia, o livro de Romanos, capítulo 1, versículo 16 e 17. Mesmo assentados, irmãos, não tem necessidade de se levantar. Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17. Diz assim: Pois não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Curva sua cabeça uma vez mais. Eterno Deus, querido Pai, nós te louvamos e te agradecemos, porque o Senhor tem nos abençoado, tem nos salvado e tem nos mostrado a sua luz. Nós te agradecemos porque o Senhor nos escolheu e nos deu a vocação para transmitir a tua palavra através da nossa pregação. Que a verdadeira fé, a fé aclarada nos evangelhos, possa verdadeiramente impactar os corações aqui nessa noite. E que, apesar de tantos conflitos de pensamentos, tantas ideias diferentes, tantas crendices nesse tempo, nós possamos verdadeiramente entender a verdadeira fé e darmos o grito mais uma vez: somente a fé em Ti é que temos que viver. Em nome de Jesus, nós te oramos e agradecemos. Amém e amém. Esse texto é um dos principais textos que sustentam a doutrina da justificação. Lutero, ele considerava essa carta aos Romanos o escrito mais importante do Novo Testamento, e é à luz de Romanos capítulo 1, versículo 17, onde diz que o justo viverá pela fé, é que Lutero vai compreender a justiça de Deus como sendo uma dádiva, uma justiça pela qual o crente tem que viver, não na sua justiça própria, mas na justiça que vem de Deus. E essa é a fé que a Bíblia nos ensina. Portanto, a fé que Martinho Lutero vai gritar aqui, vai convocar a igreja para voltar-se para essa fé, ela é um mecanismo pelo qual se revela os benefícios da graça salvífica, ou seja, esta fé é a fé que aponta para Cristo. No entanto, esta fé, ela não nos salva, mas ela é fruto da salvação. Nós não somos salvos porque nós temos fé. Nós não somos salvos porque nós cremos. Nós cremos e temos fé porque fomos salvos. Então, esta fé, ela deve ser gritada novamente nesse tempo, pelo fato de tantas crendices que nós estamos vivendo,
de tanto amuletos da fé que nós estamos vivendo. E essa mesma fé que Martinho Lutero está proclamando aqui é a mesma fé que está sendo ensinada por Paulo aqui na carta de Romanos. Ela está sendo pregada por Paulo não só na carta aos Romanos, mas em suas cartas em geral, nas suas epístolas, aonde Paulo ele vai combater as heresias da sua época e as crendices que também estavam surgindo e adentrando a Igreja Universal. Nós já falamos na semana passada, eu não vou entrar aqui muito nesse tema, mas foi na Idade Média que a gente viu que a igreja ela abriu de uma forma muito contundente as portas para todo tipo de crendice. E ela que era no começo do cristianismo primitivo, a igreja perseguida, nesse tempo então ela passa a perseguir as pessoas, os protestantes, aqueles pré-reformadores que estavam então gritando, porque a igreja havia se desviado do evangelho, de forma que ela estava cometendo práticas como a invenção das indulgências, que tinha como finalidade reduzir a punição do condenado, da pessoa que já tinha morrido e estava no inferno. Então, a igreja inventou o purgatório, onde essas pessoas não estavam no inferno, mas estavam no purgatório, e ali ela teria oportunidade, se alguém pagasse pela indulgência, ela teria oportunidade então de se salvar. Isso tudo era uma crendice que surgiu pela igreja, que deturpava a palavra, porque a própria palavra diz que uma vez que a pessoa morre, segue-se o juízo. Então a igreja, precisando de dinheiro, ela inventou as indulgências para que pudesse arrecadar dinheiro com as vendas das indulgências, e não só as pessoas que morreram poderiam se livrar pela indulgência, mas também as pessoas que haviam cometido pecados e que estavam arrependidos, se elas pagassem essas indulgências, elas seriam então libertas e purificadas. E é por causa disso, dentro desse contexto, que Martinho Lutero vai gritar e dizer que a justificação, a salvação, a purificação só pode ser através de Cristo e nada mais. Nenhum mérito nosso poderia de forma alguma nos tirar da condenação, porque a nossa justificação é através da nossa fé em Cristo Jesus. Na época de Paulo, na época do cristianismo primitivo, a igreja também começou a abarcar vários tipos de crendices, e o verdadeiro evangelho estava sendo esquecido, e muitas pessoas que eram perseguidas por causa do evangelho genuíno, elas acabaram não querendo mais aceitar o verdadeiro evangelho, e então a igreja se desvirtuou. Aí Paulo, ele vai dizer nesse verso 16, ele diz: portanto, não me envergonho do evangelho de Cristo. Quando Paulo está dizendo isso, obviamente que ele está afirmando ou pressupondo que envergonhar-se por causa do evangelho era uma realidade que estava sendo presente naquele tempo. As pessoas estavam se desviando do evangelho verdadeiro e estavam então tendo vergonha do evangelho verdadeiro. E quando nós olhamos essa pregação de Paulo, falando para as pessoas, não, vocês precisam voltar para o evangelho, e desse evangelho vocês não podem ter vergonha, porque este evangelho é o poder de Deus para a salvação. Quando nós olhamos para essa pregação de Paulo, onde Martinho Lutero se abarca desse texto para ele protestar então que somente a verdadeira fé, o verdadeiro evangelho que importa, a gente vai ver que na atualidade essa vergonha do evangelho pode estar relacionada aos conflitos teológicos, aos escândalos contínuos de crentes e muitas outras coisas
que nós estamos vivendo na atualidade. Por quê? Se você olhar à nossa volta, na contemporaneidade, eu vou pedir a atenção de todos, por gentileza. Se nós olharmos para o nosso arredor, para a nossa contemporaneidade, nós vamos ver que hoje nós estamos vivendo o clímax da apostasia espiritual nas igrejas modernas. O verdadeiro evangelho, ele tem estado na vida do crente obsoleto, de forma que as pessoas não são mais guiadas por aquilo que a Bíblia ensina, mas as pessoas estão sendo guiadas por aquilo que estão oferecendo para elas nesse tempo. E a fé pregada na maioria dessas igrejas é uma fé ilusória, uma fé que está baseada em amuletos, pensamentos positivos, determinação de bênçãos, busca de prosperidade e tantas coisas que têm adentrado nesse tempo nas igrejas modernas e que têm, então, abarcado a atenção daquelas pessoas que vêm para a igreja não pela fé em Cristo, não pela fé baseada na justificação, não pelo Deus que é, mas pelo Deus que dá. Então a gente percebe que há um interesse na maioria das pessoas hoje que estão vindo para a igreja, não estão vivendo a fé verdadeira, mas estão vivendo as crendices que se tem inventado nesse tempo. E a igreja, ela tem se tornado, para abarcar cada vez mais pessoas, ela tem se tornado uma igreja imitadora do mundo, e eu já falei isso aqui outras vezes. A igreja, ela tem se tornado amiga do mundo, porque ela está se conformando com a apostasia espiritual que nós estamos vivendo, ela está se conformando com a frieza espiritual que nós estamos vivendo, e, portanto, a proeminência está naquilo que é interesse próprio do ser humano. É um tempo de declínio moral, é um tempo de inversão de valores, é um tempo de quebra de alianças, é um tempo onde o amor já está frio no nosso meio. E também é um tempo de vergonha, de dor, é um tempo de perseguição. As pessoas que realmente defendem o verdadeiro evangelho, essas pessoas estão sendo perseguidas. Em muitos países, pessoas estão morrendo por causa da sua fé. E a gente percebe, nesse contexto, olhando para a fé que se prega hoje, olhando para tantas invencionices nesse tempo, nós nos perguntamos, que fé é essa? E por isso nós precisamos, então, uma vez mais, diante disso, gritar como Martinho Lutero gritou. Essa fé que está sendo pregada e vivida no Brasil não é a fé que a Bíblia está aclarando. Porque a fé que a Bíblia nos traz é a fé que tem os olhos para Cristo, é a fé que tem os olhos para a salvação, é a fé que tem os olhos para a vida eterna. Ao dizer isso, percebendo esse texto, quando Paulo ele diz que do Evangelho eu não me envergonho, porque ele é poder de Deus, ele é salvação. Já falei aqui, repito, John MacArthur ele escreveu um livro que tem como título Com Vergonha do Evangelho. E nesse livro ele escreve sobre o estado da igreja na contemporaneidade. Ele diz que a igreja ela tem se tornado amiga do mundo e os seus altares têm se tornado palcos para uma plateia que está com fome de entretenimento, que está com fome de diversão, que está com fome de emoções, de prazeres, e aí você vê muitas gritarias, aí você vê muitas músicas triunfalistas, porque a igreja ela tem, de uma forma, abraçado o mundo. E as igrejas têm se tornado igreja espetáculo. A igreja tem se tornado uma igreja mercado, vendendo a fé. Aí você compra o óleo ungido para ser curado, você compra a rosa consagrada, você compra a vassoura para varrer
os pecados, né? E parece que a gente está voltando lá na Idade Média, aonde se vendia as indulgências. Martinho Lutero vai dar o grito, dizendo, sola fide, somente a fé. Esse tempo não é diferente. Nós, como igreja presbiteriana, ao redor de tantas igrejas, tantas denominações diferentes, nós precisamos com contundência dizer, essa fé aí não, essas crendices aí não, sola fide, somente a fé que o Evangelho nos traz. Aí no versículo 16 ainda, ele diz na parte B, que ele não se envergonha do Evangelho, porque esse Evangelho é poder de Deus para a salvação. Então aqui ele está afirmando e nos trazendo que a nossa fé não é para cura, a nossa fé não é para ganhar um emprego novo, a nossa fé não é para satisfazer as nossas necessidades, a nossa fé é para a salvação. Eu não estou dizendo que Deus não vai te abençoar se você não orar pedindo uma bênção. Você está precisando de um emprego, se você orar que Deus não vai te abençoar, Ele pode te abençoar. Você pode receber uma cura através da oração. Mas isso são dádivas de Deus, são bênçãos de Deus sobre nós. A fé está relacionada à nossa salvação. Isto é, a razão pela qual você está aqui esta noite não é para receber cura, não é para ter um casamento, não é para receber uma bênção. Você está aqui hoje não é nem para ser feliz. Muitos homens de Deus foram infelizes na história da Bíblia, está cheio de gente crente infeliz. Então a nossa busca em Deus não é nem para ser feliz, porque a nossa felicidade plena não se limita nos prazeres momentâneos dessa terra. Quando Jesus Cristo ele vai dizer que e tereis em abundância, tereis vida em abundância. Muitas pessoas vão usar esse texto para fazer campanhas. Olha, Jesus prometeu abundância, então você tem que viver em abundância. Mas a abundância não se limita nessa terra não tem como ter abundância aqui. Porque mesmo que você tenha muito dinheiro, você vai ficar doente um dia. Mesmo que você tenha muita saúde, você vai morrer um dia. Então, quando Jesus estava falando isso, Jesus estava apontando para a vida plena, para a vida eterna. Lá nós teremos abundância, porque não teremos mais dores, não teremos mais choro, não teremos mais a corrupção e viveremos eternamente. Essa é a vida em abundância que Jesus nos prometeu. Portanto, a fé, ela aponta para a salvação. Ela te convida para crer naquilo que Jesus fez por você. E foi por isso que ele garantiu para nós que neste mundo nós teremos o quê? Aflições. É por isso que nós sofremos. E a falsa teologia da prosperidade muitas vezes prega que se você não está sendo abençoado, é porque alguma coisa, ou você não crê, ou você está em pecado. E não é nada disso. A fé não é isso. Nós vamos passar por provações nesse tempo, mas a verdadeira fé, ela aponta para Cristo, de forma que a nossa momentânea tribulação aqui na terra, os sofrimentos momentâneos aqui na terra, eles são passageiros, eles são reais, mas eles são passageiros. E porque Cristo morreu por nós para nos salvar e nos dar uma vida eterna. Então, a nossa fé é em Cristo para a salvação. Por isso Paulo diz, é poder de Deus para a salvação. E o principal objetivo, então, da fé é para que eu creia no sacrifício da cruz. É para que eu olhe para Jesus. É para que eu entenda que foi feito por mim uma obra redentora. E esta é a fé que eu e você devemos viver. As outras coisas que nós buscamos na vida
são secundárias, mas o que está relacionado à fé é aquilo que Cristo fez. E é isso que Martinho Lutero está protestando, quando ele está dizendo sola fide. Ele está dizendo que só Jesus justifica, só Jesus nos livra da morte, só Jesus nos dá a vida eterna, e nem nada, nem ninguém, nem os eleitos e escolhidos, por mais santos que sejam, pode comprar a salvação e a justificação. E no versículo 17, Paulo vai dizer o seguinte: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. Quando nós olhamos para essa verdade, a gente percebe que aqui está a razão porque o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todos. Por quê? É justiça. Deus fez justiça através de Cristo por nós. E a justiça aqui ela é entendida no horizonte de relação e não de virtude. Não uma justiça porque você fez justiça, é uma virtude sua, mas no sentido de relação com Cristo. Ou seja, trata da justiça forense e não distributivo. A justiça distributiva concede de acordo com o direito que a pessoa tem. Isto é, você fez alguma coisa para ser justo. A justiça forense, ela é diferente. Alguém faz justiça no seu lugar. Então, a nossa justiça, a nossa salvação, a nossa justificação, ela não é baseada na nossa justiça, na nossa capacidade de ser salvo, na nossa capacidade de ser melhor, na nossa capacidade de ser santo, na nossa capacidade de ser bom. Mas a nossa fé está baseada na justiça de Cristo, na capacidade dele. Ou seja, quando uma pessoa aqui ela é presa e ela não tem condições de se livrar da sua condenação, há uma possibilidade através da fiança. Então, se alguém pagar a fiança daquela pessoa, ela é liberta. Isto é, ela não foi liberta porque está inocente. Ela não foi liberta porque ela fez justiça. Mas ela foi liberta porque alguém pagou a fiança dela. E assim somos nós. Nós não estamos aqui porque somos bons. Nós não estamos salvos porque aceitamos Jesus. Nós estamos aqui porque Cristo fez justiça por nós. Ele nos escolheu. Nós não somos bons coisa nenhuma. Mas nós temos a bondade de Cristo, o seu Espírito Santo, que vai nos convencendo da sua verdade e da sua justiça todos os dias. Quando você olha para Romanos, capítulo 3 de Romanos, versículo 36 e 28, está ali, eu não vou ler todo, pode passar. Eu não sei se já foi. Isso. Tem esse verso ali que você pode ler depois, para a gente não tomar muito tempo, mas nesses versos nós vamos perceber que o que vale ali para Paulo é a lei da fé. Ou seja, é o que leva o apóstolo a concluir que a justificação não vem de obras, mas da fé. Paulo está dizendo isso ali em Romanos. E nesse sentido, a fé é um aspecto relacional. Então nós temos essa fé por causa da justiça de Cristo. O nosso culto está voltado para aquilo que Cristo fez por nós. E essa é a nossa fé. E Paulo, ele fala isso muito bem nesses versos. O texto de Romanos aclara uma outra noção de justiça, e não a justiça humana. Por isso que muitas pessoas falam assim, mas Deus não é justo porque escolhe uns e não escolhe outros. Nós não podemos basear a nossa fé na nossa justiça humana. A gente tem que basear a nossa fé na justiça de Deus. Portanto, vale aquilo que a Bíblia fala para nós, e não aquilo que eu quero dizer para a Bíblia. Então é muito importante. Tem ali também, pode passar, o puritano Thomas Manton, que ele vai dizer o seguinte: pela justiça da fé,
somos quitados do pecado, e pela justiça das obras somos quitados da hipocrisia. Isso porque, na visão da Igreja Católica Romana, a justificação do pecador é uma tentativa de livramento da condenação pelos méritos próprios, aonde a Igreja tentou misturar as obras de Cristo com as obras do crente, a fim de produzir a justificação. Então, por exemplo, até hoje, em muitas igrejas, você é salvo mediante a obra que você faz. E aí muitos vão usar o texto de Tiago, capítulo 2, que diz: porque a fé sem obras, ela é morta. Então alguém pega esse texto, não fazendo uma boa exegese dele, acaba deturpando o que o texto está falando. Porque quando nós olhamos para o texto de Tiago, por exemplo, capítulo 2, versículo 24, se Tiago está dizendo que nós somos salvos pela obra que nós fazemos e praticamos, então a Bíblia está se contradizendo, porque Paulo está falando exatamente diferente do que Tiago está dizendo. Qual é a explicação para esses dois textos que parecem estarem em desencontro? A verdade é que Paulo, quando ele pregava para um grupo de pessoas, Paulo ele está dizendo para aquele grupo, o grupo que estava se afastando da fé. Por quê? Porque aquele grupo entendia que, uma vez que é Cristo que eu tenho que ter fé, é na obra de Cristo que eu tenho que crer, foi Cristo que fez por mim, eu não faço nada, eu não sou bom, Cristo que é bom, então eu não preciso ser santo, eu não preciso praticar a caridade, eu não preciso me tornar melhor, porque Cristo já fez para mim. Aí Paulo vai exortar esse pessoal e ele vai dizer o seguinte, que o justo, ele vive de fé em fé. Paulo está dizendo para aquelas pessoas o seguinte: as obras que vocês fazem não podem salvar vocês. As obras que vocês fazem não darão mérito a vocês para serem salvos. No entanto, as obras, elas são frutos dos salvos. Você não pratica a caridade, você não pratica o amor, você não pratica a justiça para ser salvo. Você faz essas coisas porque você é salvo. Então, Paulo está ensinando isso para aquelas pessoas. Nós temos que fazer a justiça. Nós temos que buscar a santidade. Nós temos que viver o amor, porque nós somos salvos. Já o grupo de Tiago é um grupo diferente. O grupo de Tiago é um grupo que estava entendendo que para ela ser salva, ela precisava, então, praticar a caridade, fazer as obras, ou seja, estava relacionando as obras meritórias humanas à salvação, às obras de Cristo. Então, são contextos diferentes. Tiago está pregando para um grupo e Paulo está pregando para outro grupo, mas a fé é a mesma. É bom que você saber a visão dos teólogos de Westminster sobre a justificação é totalmente oposta à visão da Igreja Católica Romana. Na pergunta e resposta de número 33 do Breve Catecismo, eles resumem um dos principais pilares da tradição reformada, quando faz a seguinte pergunta: o que é a justificação? E a resposta é: justificação é um ato da livre graça de Deus, através da qual Ele perdoa todos os nossos pecados e nos aceita como justos diante de si, somente pela justiça de Cristo a nós, imputada e recebida pela fé somente. Então, a justiça não está relacionada à nossa justiça, mas à justiça que Cristo faz
por nós. Então, no versículo 17, Paulo diz que o justo viverá pela fé. Você que está aqui é uma pessoa que Cristo tornou justa. Não porque você é justo, não porque você é bom, mas porque o sangue de Cristo te purifica de toda a sua maldade e de todo o seu pecado. Agora, uma vez que você recebeu a graça, uma vez que nós entendemos que estamos sendo salvos, uma vez que nós entendemos que somos escolhidos do Senhor, eleitos do Senhor desde antes da fundação do mundo, então nós precisamos viver essa fé. Não os amuletos de fé, não a religiosidade, não a busca desenfreada pelo materialismo para vivermos uma vida transitória, mas nós precisamos viver a fé verdadeira, a fé inteligente, a fé que aponta para a cruz, a fé que aponta para a obra de Cristo. Mas talvez, devido à influência da contemporaneidade, muitos de nós têm se desviado da verdadeira fé. E aí o Senhor nos trouxe aqui nesta noite para nos falar da sua palavra, para nos mostrar a verdadeira fé e para nos encorajar a vivê-la nesse tempo de declínio moral, de apostasia espiritual, de frieza no amor. Portanto, independentemente daquilo que nós fizemos no passado, independentemente dos erros que nós cometemos, quem nos justifica é o Senhor. E você hoje tem a oportunidade de ser justificado pelo Senhor. Há uma frase de Martinho Lutero que diz o seguinte, ele vai dizer, quando estamos em Cristo, somos justificados. Quando Cristo está em nós, somos santificados. Então, é um paralelo, né, que nós precisamos ter sempre na nossa vida. Cristo, nós estamos em Cristo e é Ele que nos justifica. E por Ele nos santificar, nós somos com Ele santificados. Amém, meus irmãos? Eu quero concluir esta palavra dizendo que Paulo, ele iniciou esse texto exortando os romanos a não se envergonhar do Evangelho, né? Então nós precisamos, nesse tempo, não ter vergonha do Evangelho de Cristo, não ter vergonha da nossa ortodoxia, daquilo que nós temos aprendido, mas nós devemos ter coragem nesse tempo para pregar isso que eu estou pregando. Nós devemos ter coragem nesse tempo, porque as pessoas estão buscando aquilo que massageia o seu ego. As pessoas estão buscando uma palavra que vai dizer o seguinte, olha, você vai sair daqui essa noite, sua vida vai mudar. Você não vai ter mais problemas, você não vai ter mais problema financeiro, você não vai mais ficar doente, o seu casamento vai ser uma maravilha. Não, enquanto nós estivermos nesse mundo, nós sofreremos as calamidades surgidas pelo pecado humano. Então nós temos que pregar com veemência e repudiar o falso evangelho que está sendo pregado. O sola fide que nós pregamos, sendo este um dos pilares da reforma protestante, é a verdadeira fé. Não é uma fé ignorante, baseada em méritos humanos, no afã de conquistas pessoais e terrenas, mas é uma fé que está nos levando para a salvação, baseada unicamente, exclusivamente nos méritos de Cristo, a saber, tudo aquilo que Ele fez por nós na cruz. Nenhum de nós jamais será justo mediante a própria condição meritória de pecador, e nós precisamos dizer isso, porque há uma religiosidade muito forte às vezes nas pessoas, de forma que elas entendem que
por causa daquilo que elas fazem, que elas merecem a salvação, porque elas são boas. E nós precisamos olhar para dentro de nós e entender que se não fosse a graça, se não fosse a misericórdia, se não fosse aquilo que Cristo fez, nós jamais estaríamos aqui. Portanto, não há pecado que o sangue, no entanto, não há pecado que o sangue de Cristo não alcance com o seu perdão, nos declarando justo pela sua justiça forense. Não há ninguém que, mesmo tendo sido escolhido para a salvação, eleito para a salvação, possa merecê-la por aquilo que ela faz. Mas nós fomos escolhidos e eleitos por causa do amor de Cristo. E este amor foi nos revelado lá na cruz do Calvário e confirmado toda a sua verdade quando ele ressuscitou ao terceiro dia e se apresentou para os seus discípulos e para muitas outras pessoas, principalmente para Tomé, que não tinha essa fé. Que nós possamos então vivê-la nesse tempo, pregá-la nesse tempo, entendendo que a fé que nós precisamos exercitar é a fé que aponta para Cristo. É esta fé que nos justifica. É esta fé que nos leva à salvação. Não somos salvos por causa da nossa fé. Nós somos salvos pela graça de Cristo, mediante a fé. A fé, ela é fruto da salvação. Você não tem fé para ser salvo. Você tem fé porque foi salvo por Cristo.